Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de agosto. O Poder Judiciário retorna aos trabalhos para o segundo semestre de 2020. O Supremo Tribunal Federal, sessão de abertura, julga medidas de proteção a indígenas durante a pandemia. Você confere também. Ministro Edson Fachin derruba compartilhamento integral de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Número de decisões proferidas em julho pelo presidente do STF aumenta 128% em relação a 2019. Procuradoria-Geral da República pede que o Superior Tribunal de Justiça reconsidere decisão que mandou Fabrício Queiroz e a mulher dele para prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta segunda-feira as sessões plenárias. Na pauta, um processo sobre o impacto da pandemia em aldeias indígenas. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. Logo na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal relembrou das vítimas da Covid-19 no país. Nós manifestamos o nosso pesar pelo falecimento já de quase 100 mil brasileiros e brasileiras vítimas da pandemia, nos solidarizando com seus familiares e amigos e também cumprimentando a todo o serviço de saúde pelo trabalho desenvolvido. Depois, o julgamento da DPF 709 sobre os efeitos da pandemia da Covid nas aldeias indígenas foi iniciado. O plenário ficou de decidir se confirma a medida cautelar deferida no início de julho pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para determinar ao governo federal a adoção de diversas medidas para combater o avanço da Covid sobre os povos indígenas e aldeias. O advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade que entrou com ação junto com 6 partidos, foi o primeiro a falar. São 623 indígenas mortos, 21.646 indígenas infectados e 146 povos indígenas atingidos, chamando a atenção para os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Maranhão. Depois, advogados dos partidos coautores fizeram a sustentação oral. Esse é um julgamento histórico. O jurista Tiago Amparo, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, disse que era uma oportunidade do Supremo Tribunal Federal prevenir um genocídio. Eu tenho certeza que esse tribunal está à altura dessa sua missão constitucional e que dirá hoje que vidas indígenas importam. Me reporto ao artigo 231 da Constituição Federal, que além de reconhecer aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, determina exatamente a união, a obrigação de demarcar estas terras e fazer com que os seus bens sejam protegidos. Depois, o advogado-geral da União fez um resumo das ações tomadas pelo governo federal no enfrentamento à Covid entre os indígenas. A CESAI e os seus 34 DCEIs dão atendimento de saúde básica para mais de 700 mil indígenas, de cerca de 400 etnias, distribuídos por mais de 6 mil aldeias, por meio da medicina tradicional, sobretudo da medicina tradicional. E os indígenas participam ativamente da construção da política pública de saúde junto aos DCEIs. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou em seguida. O PGR, ratificando a manifestação escrita da nossa Câmara Temática Indígena, se manifesta favoravelmente ao referendo da decisão do eminente ministro relator. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu a atuação das Forças Armadas e do Ministério da Saúde, por exemplo, na distribuição de cestas básicas, suprimentos e materiais de saúde às diversas comunidades indígenas, entre outras ações. O ministro, contudo, entendeu ser necessário determinar ao governo a adoção de medidas adicionais a partir de um diálogo entre todos os envolvidos. Determinei a instalação de barreiras sanitárias e a instalação de uma sala de situação com a participação das comunidades indígenas, do Ministério Público, da Defensoria Pública Geral da União, da representante do CNJ, de um representante do meu gabinete,
e dos técnicos que a própria sala de situação venha a convocar. O ministro também ressaltou a importância de combater a invasão das terras indígenas. Eu não quis, com todo respeito, alimentar a crença que eu considero fantasiosa de que pudesse ser singela a operação de retirar, se nós multiplicarmos 20 mil por 7, ou ainda que não fosse tantas pessoas, mas retirar 50, 70 mil pessoas que não deveriam estar lá, à força de uma penada. É preciso um planejamento, mas tem que ter o planejamento. Portanto, a minha decisão é no sentido de que seja elaborado um plano de desinclusão. O ministro também determinou medidas a serem tomadas para os indígenas que se encontram em terras não homologadas. É uma questão de cumprimento da Constituição, onde estejam preenchidos os requisitos constitucionais. Esse é um ato vinculado. Seja como for, havia aí uma contradição. Se o governo não pretende homologar mais nenhuma área indígena e dizer que mesmo os aldeados em área não homologada não receberão o tratamento médico, a contradição era visceral. E, portanto, a mim me pareceu bem estender o atendimento do CESAI também às comunidades aldeadas, ainda que em terras não homologadas. O julgamento será retomado na sessão plenária da próxima quarta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, proferiu mais de 4.800 decisões durante as férias forenses no mês de julho. O número mais do que dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. Durante as férias forenses, no mês de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, proferiu 4.836 decisões. O número representa um aumento de 128% em relação a julho do ano passado. Ao todo, 4.730 processos foram recebidos durante o recesso, 538 relacionados à pandemia do novo coronavírus. E o ministro Dias Toffoli proferiu 325 decisões nesses casos. Entre elas, a manutenção dos decretos que flexibilizaram o isolamento social no Rio de Janeiro e a liminar que suspendeu decisão que havia relaxado medidas de prevenção à Covid-19 em Cuiabá, em Mato Grosso. A atribuição do presidente para decidir os casos urgentes está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Com base nesse dispositivo, o ministro também proferiu 2.587 despachos. Somados às decisões, Dias Toffoli se manifestou em 7.423 processos. O ministro do Supremo, Edson Fachin, revogou liminar que autorizava o compartilhamento de dados das forças-tarefas da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, afirma que o tipo de ação usada pela Procuradoria-Geral da República não é cabível para tratar sobre compartilhamento de dados. No entendimento do ministro, a ação que chegou ao STF usou como base um julgamento sobre remoção de procuradores do Ministério Público e, por isso, não preenche os requisitos legais da reclamação. A decisão liminar que atendia a Procuradoria-Geral da República tinha sido concedida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, no dia 9 de julho. Determinava o compartilhamento de dados das forças-tarefas da Lava Jato do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. No pedido, a PGR relatou ter enfrentado resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores da República. Argumentou ainda que pessoas com foro privilegiado também estariam sendo investigadas. Mas, na decisão de hoje, o ministro Edson Fachin explicou que essa questão está sendo tratada em outro processo já em andamento no Supremo. Além de revogar a decisão para acesso aos dados, o ministro Edson Fachin retirou o sigilo da ação e lembrou que a Constituição prevê a publicidade dos atos processuais como regra. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Superior Tribunal de Justiça reverta a prisão domiciliar do ex-assessor Fabrício Queiroz e da mulher dele.
O ex-assessor Fabrício Queiroz é acusado de ser o operador do esquema da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. A mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, é acusada de obstruir a justiça durante as investigações sobre o suposto esquema. Ela e o marido cumprem prisão domiciliar. Fabrício foi preso preventivamente por 22 dias, mas foi solto por uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, durante o recesso do Judiciário no mês passado. Hoje, a Procuradoria-Geral da República fez o pedido ao STJ para revogar a prisão domiciliar. O subprocurador-geral da República, Roberto Tomé, argumentou que o habeas corpus não poderia ter sido analisado pelo STJ porque o julgamento do recurso ainda está pendente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O subprocurador pediu que as prisões de Queiroz e Márcia sejam restabelecidas. O caso corre em segredo de justiça. E a seguir, os destaques das sessões do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos já. Nossa Constituição apresenta uma seção totalmente dedicada à saúde. O direito à saúde está diretamente ligado a outros direitos, como o direito à vida e à dignidade. Portanto, é um direito que não pode ser uma promessa, mas precisa ser positivado por ações do poder público. O Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje, às 19h, sessão plenária extraordinária para a abertura do segundo semestre forense. Repórter Henrique Amaral tem os detalhes para a gente. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. As sessões no Tribunal Superior Eleitoral vão continuar por videoconferência. Estão previstos na pauta de logo mais 5 processos. E na sessão, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, deve apresentar um balanço das atividades do TSE durante o recesso forense. O ministro Barroso ficou de plantão durante o mês de julho. Técnicos do tribunal também continuaram os trabalhos e testes para que as eleições deste ano sejam realizadas da forma mais segura possível, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Nesta semana, o plenário do TSE vai se reunir 3 vezes. Além da sessão extraordinária de hoje, o tribunal vai ter sessões amanhã e na quinta-feira. Os julgamentos do plenário do Tribunal Superior Eleitoral são transmitidos ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelas redes sociais do TSE. William. Obrigado pelas informações, Henrique. Quem também retomou as atividades foi o Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Pablo Lemos traz mais detalhes. A sessão do órgão especial foi transmitida pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. As atividades no TST continuam de forma remota por causa da pandemia de coronavírus. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, deu início à sessão prestando condolências pela morte da mãe do ministro Breno Medeiros e da servidora Marta Baena, figura importante do cerimonial público. A nossa querida e estimada Marta Baena, que foi cerimonialista de excelência, que serviu a esta corte com tanta competência, força, eficiência e generosidade. E atuou durante longos anos como chefe do cerimonial do Tribunal Superior do Trabalho. Nos últimos 25 anos, também chefiou o cerimonial do Supremo Tribunal Federal, num determinado período, e colaborou com as demais cortes superiores. A sessão do órgão especial contou com a participação de ministros e servidores. As sessões presenciais estão suspensas desde março, por causa da pandemia. Em abril, o tribunal autorizou julgamentos por videoconferência, que tem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais. E os resultados são positivos. O TST encerrou o primeiro semestre de 2020 com 15% a mais de processos recebidos e com aumento de 2% na quantidade de processos julgados em comparação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao volume de julgamentos em sessão, o aumento foi de 12%. O TST tem tomado as medidas necessárias na prevenção do coronavírus e criou uma comissão técnica para elaborar um plano de implementação da retomada gradual dos serviços essenciais. Esta semana nós já teremos editado o ato de retomada, sem
sem definição da data para o recomeço, né? Porque depende de fatores externos à nossa vontade. Mas a disciplina que será adotada, né, quando o momento propiciar o início das atividades, né, presenciais. O calendário de todas as sessões telepresenciais de agosto está disponível no site do TST. No Superior Tribunal de Justiça, o início do segundo semestre forense foi marcado pela sessão da Corte Especial. A abertura da corte foi feita pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, que apontou um recorde no número de processos recebidos durante o plantão do meio deste ano. Quando olhamos a evolução histórica, nós vamos ver que no Superior Tribunal de Justiça nós começamos com 300 processos de plantão. Foi crescendo ano a ano e este ano chegamos a mais de 10 mil. A Corte Especial teve na pauta de hoje mais de 30 processos. Ao longo do segundo semestre de 2020, questões jurídicas relevantes estão na pauta do tribunal. Entre elas, deve ser retomado na quarta turma o julgamento que discute se condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais, como o Airbnb. Já a sexta turma poderá concluir o julgamento do habeas corpus, no qual se discute a interpretação de novidades trazidas pelo pacote anticrime. A defesa busca o reconhecimento de que a progressão de regime para crimes hediondos deve ser regida pela Lei de Execução Penal. E a primeira sessão deve analisar o conflito de competência que discute qual foro deve julgar a ação popular contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ação busca que eles sejam responsabilizados pelos danos ambientais decorrentes da falta de providências adequadas para enfrentar o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Vale lembrar que voltam a correr, a partir desta segunda, os prazos processuais, suspensos desde 2 de julho. Ainda sobre decisões do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal determinou que quem deve julgar casos de pirâmide financeira é a Justiça Estadual. A terceira sessão do STJ decidiu que a segunda vara criminal de Jundiaí, no estado de São Paulo, deve conduzir as investigações sobre um caso de pirâmide financeira que envolve criptomoedas. A controvérsia teve origem em inquérito policial que apurava a denúncia de uma empresa de investimentos que teria se apropriado de valores investidos em criptomoedas e criado esquema de pirâmide financeira. A segunda vara criminal de Jundiaí entendeu que o caso envolvia crime contra o sistema financeiro nacional e, por isso, se declarou incompetente para julgar o caso. Mas a segunda vara criminal, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores da Seção Judiciária de São Paulo, argumentou que a prática de pirâmide financeira é crime contra a economia popular e, portanto, de competência estadual. O conflito de competência foi parar no STJ, onde o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que já existe um entendimento na Corte, no sentido de que a captação de recursos em esquemas de pirâmide financeira não se enquadra no conceito de atividade financeira. E o processo só seria da competência da Justiça Federal se fosse demonstrada a prática de evasão de divisas ou de lavagem de dinheiro em detrimento da União, o que não ocorreu no caso analisado. Paciornik lembrou ainda que este tipo de esquema criminoso já foi tipificado pela terceira seção como crime contra a economia popular e não contra o sistema financeiro nacional. Seguindo esse entendimento, os ministros determinaram a competência da Justiça Estadual para julgar o caso. E no próximo bloco, o painel eletrônico do CNJ facilita acompanhamento de política direcionada à primeira instância do Judiciário. A Constituição serve para mim como um instrumento de consulta universal. Sempre que tenho alguma dúvida, sempre que alguém me traz algum problema e espera que a gente possa encontrar soluções, respostas, é sempre bom ter uma Constituição do lado. O Conselho Nacional de Justiça lançou um novo painel de acompanhamento da Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição.
O objetivo do CNJ é tornar mais fácil e transparente o acesso às informações sobre o funcionamento do judiciário. O primeiro grau de jurisdição é a porta de entrada da justiça brasileira para muitos cidadãos. Segundo o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, é nele que está o maior número de processos e servidores em atividade. Para detalhar toda a forma de atuação e funcionamento dessa área do judiciário, é que o CNJ lançou um novo painel de acompanhamento na internet. Dessa forma, será possível que qualquer pessoa tenha acesso à quantidade de processos, quantos servidores em cargos comissionados e funções de confiança atuam para oferecer o serviço jurisdicional, número de casos novos e os gastos envolvendo a primeira instância. Além dos gráficos, o sistema também criou um mapa para facilitar o controle e remanejamento de servidores, de acordo com a necessidade e a quantidade de processos. O painel atende uma resolução do CNJ criada para garantir mais transparência nas atividades do Judiciário e está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. A Prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, seguiu a recomendação do Ministério Público Federal e proibiu o turismo na praia de Castelhanos para evitar a disseminação da Covid-19. A praia de Castelhanos é uma das que mais atraem turistas no litoral norte de São Paulo. Ela é isolada e lá vivem várias comunidades de caiçaras. Por isso, o Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura de Ilhabela proibisse o turismo durante a pandemia. O local tem uma infraestrutura limitada e difícil acesso a unidades de saúde. E a comunidade tradicional poderá enfrentar graves consequências caso o novo coronavírus se dissemine por lá. Também foi proibida a entrada de turistas no Parque Estadual de Ilhabela, onde tem uma estrada que dá acesso a Castelhanos. O MPF quer garantir o respeito ao direito do grupo de se manter isolado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve decisão que autorizou uma beneficiária de pensão por morte a continuar com o benefício, mesmo tendo se casado novamente. A viúva recebe a pensão por morte desde 1980. Em 2003, ela se casou novamente e o INSS suspendeu o benefício automaticamente. Com o argumento de que a situação financeira não mudou, ela entrou com ação na Justiça e conseguiu, em primeira instância, o direito de continuar recebendo a pensão. O INSS recorreu e o caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para a relatora, ficou comprovado que a beneficiária não teve melhora financeira após o novo casamento e que o simples fato de ela estar em um novo matrimônio não autoriza o INSS a suspender o pagamento. A primeira turma acompanhou o voto e negou o recurso do INSS. A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa a pagar indenização a uma passageira que caiu ao descer do ônibus. Era para ser mais uma viagem de rotina, do trabalho para casa. O ônibus que a empregada doméstica Maria Helena pegava quase todos os dias tinha saído da cidade do Gama, no Distrito Federal, e ia para o Jardim Ingá, em Goiás. Fui descer, do ônibus e o motorista não esperou eu descer, aí ele arrancou com o ônibus, aí eu caí e também ele não prestou socorro. As pessoas que estavam passando no momento foram as que me ajudou, ajudou a levantar e tudo. O acidente foi em fevereiro do ano passado. A empregada doméstica conta que mesmo com o braço machucado, teve de percorrer cerca de 25 quilômetros para conseguir atendimento médico. Maria Helena buscou atendimento numa UPA a 7 quilômetros dali. Não conseguiu. Voltou ao Distrito Federal, foi até a cidade de Santa Maria, Gama novamente e nada. Só conseguiu atendimento num hospital de Valparaíso de Goiás. No dia seguinte fomos uma delegacia, registrar a ocorrência. E também procuramos a empresa, que não tivemos apoio. Segundo o laudo médico, Maria Helena ficou 30 dias com o braço engessado. Ela diz que ainda sente dores no local da lesão. A empregada conta que acabou perdendo o emprego. Diante de tudo isso, ela não pensou duas vezes. Acionou na justiça a empresa dona do ônibus. Para o juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros, da 2ª Vara Civil do Gama, o dano moral ficou comprovado, uma vez que a passageira foi obrigada a submeter-se a tratamento médico. Pelo dano sofrido pela empregada doméstica, o magistrado estipulou indenização de R$30 mil a serem pagos pela empresa Candango Transporte, dona do ônibus, e também pela empresa Essor Seguradora do veículo. O juiz ainda determinou o pagamento de mais de R$2.500 por danos materiais.
Na decisão, foi aplicado o entendimento de que, como a empresa de ônibus prestava um serviço público, é desnecessária a comprovação de culpa pelo acidente, devendo-se demonstrar a relação entre a conduta e o dano sofrido. É importante dizer que toda sentença condenatória em ações de indenização tem um caráter pedagógico punitivo, visando que a parte infratora não volte a cometer os ilícitos. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, acompanhe a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.